Sejam bem-vindas ao nosso podcast O Que Elas Querem, onde eu, Andréia, médica endocrinologista, eu, Keren, médica psiquiatra, estamos aqui para buscar novas ferramentas para nos desenvolver como mulheres. Por meio de histórias de conquistas de mulheres que não têm medo de mudar o rumo da vida para melhor. E aqui a gente queria primeiro agradecer o nosso patrocinador muito querido, o Power Focus, que tem duas opções, tem o Power Focus com cacau, tem o Power Focus com café. Então, quem deseja aí uma energia com ingredientes limpos, não tem conservante, não tem adoçantes, você consegue uma clareza mental, uma concentração melhor e também uma energia, né? Quem gosta de tomar assim antes de treinar, por exemplo. Então, a gente recomenda bastante. Essa é a versão com o café, então é o café, o triglicérido de cadeia média, que é o TCM, que dá uma energia sem carboidrato, sem tirar do jejum. Esse com cacau, né? Ele não tem café, então é só cacau, o TCM e o... E o sal rosa. É isso. E é muito gostoso também. E é uma delícia, sim. A gente toma para ir treinar, para estudar, muito bom. E também a ideia saudável, né? Que, nossa, nos deixa muito felizes aqui, Sim. né? Porque tá sempre com essas comidinhas saudáveis, tem tortas salgadas. Hoje temos cookies, né? Os chocolates. Chocolatinhos recheados. Então, nós sempre temos para oferecer para os nossos convidados e é tudo muito gostoso, né? Tudo que eu já provei, assim, não tem erro, né? É tudo muito, muito gostoso. E eles usam um adoçante Moon Sugar, né? Que é um adoçante também, não sente gosto. Que é bem palatável, né? E é muito, realmente bem saudável os ingredientes. E é feito com muito carinho também, né? Bem artesanal. Sim, então obrigada, a ideia é saudável. E esse mês a gente tá falando sobre fertilidade. Então, nessa nossa série, né, de julho, sobre tudo sobre pré-gestação, gestação, pós-parto. E você, né, que tá pensando aí em engravidar como eu... Ou, como eu, pensando em adiar, em congelar os óvulos. Então, todas essas questões também a gente está discutindo esse mês. E hoje a gente trouxe uma nutricionista especialista em fertilidade para fechar aí esse assunto tão importante. Acho que a nutrição é um dos pilares muito essenciais, né, na fertilidade e na gestação, no pós, em todos os momentos. Então, a gente trouxe a Daniele Vitali. Prazer, bem-vinda. Brina, obrigada pelo convite e obrigada por me receber com marcas tão incríveis para nós conversarmos sobre um assunto tão essencial, não é mesmo? Sim. Com certeza. Bom, você trabalha assim diretamente. Como você escolheu trabalhar com fertilidade? Foi indo naturalmente? Foi uma escolha que você fez? Tá. Conta Bom, pra vamos gente. lá. Minha história com nutrição já faz parte da minha vida. Eu sempre amei comer. Eu sempre fui literalmente uma amante, né? Do sabor da comida. E aí decidi fazer nutrição. Fui me encantando pela área. E aí quando eu comecei a estudar mais a gestação, eu me deparei com um termo, programação metabólica fetal, que a gente vai conversar também um pouquinho aqui, né? E aí eu comecei a entender todo o impacto de uma gestação na vida de um ser, mas principalmente eu entendi o quanto era importante, né, a pré-concepção, o cuidado antes de engravidar. E aí eu me deparei com um cenário de fertilidade, os números de infertilidade extremamente alarmantes. E foi ali que eu percebi que eu poderia trabalhar no cerne da saúde, né? Então, atuar com potencial de saúde num ser humano antes mesmo dele já existir, né? E aí foi assim, um amor à primeira vista. Eu falo que a área literalmente me escolheu. E aí eu comecei a me especializar, fazer muitos cursos, pós-graduações na área. E praticamente hoje é meu público no consultório. Eu atendo muitas pacientes na tentativa de engravidar, pacientes em tratamento de fertilização in vitro, acompanho gestantes, atuo na programação metabólica fetal todos os dias e acompanho muitas pacientes no pós-parto também. Ah, que legal. Porque hoje em dia a gente sabe que não é só o que a gente faz durante a gestação, né? Total. Tem até aquele termo 1000 dias, né? Que 1.100 engloba, dias, 1.100 na verdade, dias. né? Porque contempla os 3 meses antes de engravidar, o período da gestação, então os 9 meses, e até a primeira infância, que caracterizaria aí até o segundo ano de vida dessa criança. Se a gente pode impactar nesses 1.100 dias, nós estamos atuando no período ouro na vida de um ser humano. Então, seria o período para nós mais acertarmos em condutas nutricionais, em condutas de saúde nessa mãe, nesse casal, para atuar, claro, com um benefício na vida desse ser. Para sempre, né? Vai Exatamente. assim, tem um poder beneficiar pra gigantesco, né? A gente vai falar sobre epigenética, tem um poder gigantesco. Para nós conseguirmos gerar esse ajuste na história genética desse ser, o curso dessa gestação tem um impacto na primeira infância, na adolescência e na vida adulta. Certo. E aí, então, eu como tentante, por exemplo, eu iria te procurar
pelo menos 3 meses antes de engravidar, né? Da chance, assim. Esse é o ideal. Se for possível se programar, a gente sempre pede, se possível, 1 ano antes, né? Ah, tá. A gente brinca na fertilidade, que muitas vezes um casal pensando, né, em um casamento, se programa tanto no casamento, por que não fazer essa programação também de um tempo bem adequado antes de engravidar? Só que a gente sabe que a nossa vida é super corrida, nem sempre a gente consegue até lembrar dessa questão de timing, né? Pensando na maturação do óvulo, né? Ou seja, o gameta ansexual feminino, que nós precisamos ter uma qualidade, nós estamos falando de um período de no mínimo 6 meses para maturação de todo esse folículo e o impacto no óvulo. Então, eu sempre peço assim, tempo ideal, 1 ano. Se essa paciente não consegue se programar em 1 ano, o tempo mínimo ideal seria pelo menos uns 6 meses, para nós conseguirmos atuar em todo o cenário de forma abrangente na vida dessa mulher e desse homem. Que aqui está um ponto importante, claro. Você, como mulher, precisa se programar para cuidar desse organismo, porque é esse organismo que vai ser o ambiente de desenvolvimento desse ser, mas 50% da responsabilidade dessa criança também vem do marido, também vem do parceiro, né? Então, se for um casal, onde nós estamos falando de um casal homem e mulher, a gente também precisa desse homem com uma programação. E esse homem, ele tem um preparo de pelo menos 3 meses, que é o tempo de renovação desse espermatozoide, que a gente também consegue intervir, gerando benefícios nessa qualidade espermática, né? Então, pelo menos 6 meses para a mulher e pelo menos 3 meses para o homem. Ah, interessante. Você costuma atender o casal junto? Atendo. Porque assim, como é esse combo, né? E não dá para separar, né? Quando os casais me procuram, eu normalmente começo atendendo essa mulher. E aí eu normalmente peço, olha, eu preciso ver o seu marido. Em muitos casos, a gente percebe que essa mulher é pesquisada, ela tem, né, inúmeras intervenções com exames, mas nem sempre um cenário de infertilidade, no caso, é da mulher. Infelizmente, isso ainda cai muito para a mulher, né? Ela faz todos os exames que você pode imaginar. 1, 2 anos fazendo exame. E quando a gente vê, pode ser um fator masculino impeditivo dessa gestação. Que é o último a ser investigado, né? Infelizmente. Então, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, né? Principalmente, se nós estamos pensando em engravidar e como nós temos essa responsabilidade, nós temos que puxar os nossos parceiros para essa pesquisa também, para também tomar suplementação. Não adianta só essa mulher tomar o metilfolato, né? Que é a forma ativa do ácido fólico, e o homem estar descoberto. Né? Porque é o que a gente vê no consultório. Tô tomando suplementação, tô cuidando da alimentação, tô tentando dormir bem, manejo de estresse. Meu marido tá bebendo, tá com sobrepeso, tá sedentário. Isso tem um impacto na prole, isso tem um impacto no filho. Então, a gente tem que trazer essa conversa cada vez mais presente para que nós tenhamos esse preparo em ambos. E você comentou... Eu ia falar que ela comentou da infertilidade, né? Que você vem... percebendo que aumenta. E então, qual o impacto da epigenética, né? Porque até muitos médicos, né, acho que um pouquinho mais antigamente, falavam que os nossos ovários, eles já têm ali os óvulos e eles vão degenerando, né? Então, o que tá ali a genética. Mas hoje a gente sabe, igual os espermatozoides já é uma coisa um pouco mais que vai se renovando. Mas a gente sabe hoje que tem um impacto da epigenética, né? Para ativar ou desativar alguns genes. Por mais que eles estejam lá, eles podem ser ativados ou não. Então, qual que é o impacto? O que dá para melhorar, né, nessa questão da fertilidade? Bom, eu diria que o impacto é 100%, né? Assim, a gente sabe que a nossa genética determina 20% da nossa saúde. E 80% da nossa saúde é determinada pela epigenética, né? Então, a epigenética é a forma como a gente vive, é o nosso estilo de vida, o que nos circunda, então, em qual ambiente nós estamos inseridos, o que a gente traz de consumo, seja na alimentação, mas até produtos no dia a dia. Então, quando chega um casal, por exemplo, né, no consultório, eu preciso avaliar qual que é o ambiente que ele vive, qual que é a epigenética que existe nesse estilo de vida. E aí, com isso, nós temos um estilo de vida que pode ser nocivo ou benéfico para a saúde e, com isso, impactar nessa fertilidade, né? E aí, a gente precisa avaliar qual que é a carga de contaminante que esse ambiente promove. E hoje, infelizmente, o nosso ambiente é extremamente nocivo para a nossa saúde e, como consequência, para a nossa fertilidade. Porque o que acontece? As nossas células germinativas, então, no nosso caso, os nossos óvulos, e no caso dos homens, os espermatozoides, eles são
muito sensíveis ao estresse oxidativo, né? Então, estresse oxidativo, a gente precisa desse estresse, né? Radicais livres nas nossas células para promover vida. O problema é que hoje nós temos um ambiente que gera muito estresse oxidativo. Então, a gente tem uma vida muito estressada. A maioria dos meus pacientes tem uma qualidade de sono não tão excelente, né? Insônia é extremamente predominante na população. Consumo de medicações extremamente alarmante também, né? Uma alimentação não tão saudável. Por essa vida rápida, nós vemos, né, a necessidade de junk food, uma comida mais otimizada, que nem sempre acompanha uma qualidade. Tudo depende da escolha desse paciente. Ele fuma, ele tem uma ingesta alcoólica elevada, ele tem esse ambiente, um consumo de agrotóxicos elevado na alimentação, infelizmente, que o Brasil é campeão, né, nesse consumo de agrotóxicos. Sim. Então, a gente precisa entender qual que é o cenário que esse indivíduo está imerso. E aí, com isso, a gente precisa pensar, com essa carga de agrotóxicos, com todos esses contaminantes, qual é o nível de estresse que está impactando nessas células, né? O problema é o seguinte, nós temos um ambiente pró-oxidante que favorece um dano, favorece uma lesão nas nossas células, e todas as células do corpo recebem esse estresse. Infelizmente, os nossos gametas, né, recebem, então os óvulos recebem esse dano, essa lesão, e o espermatozoide também. E quando a gente precisa avaliar na fertilidade, eu vejo, né, esse estresse alto nesses gametas, infelizmente, pelos pacientes não terem uma alimentação muitas vezes saudável, ele não tem uma boa defesa antioxidante. O que esse ambiente acaba gerando um dano muito expressivo na qualidade desse gameta. E como consequência na mensagem genética também, né? Então a epigenética, ela é determinante para o cenário de fertilidade. Para que esse casal tenha um sucesso até mesmo nessa gestação, claro, considerando fatores que nós não estamos falando de uma tuba uterina obstruída, um caso de cirurgia, tá? É onde a gente consegue atuar intervindo nessa epigenética. Que muitas vezes entra num caso até que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, que a gente chama na reprodução de isca, tá? Então, a gente precisa olhar o ambiente desse casal para conseguir melhorar, fazer intervenções efetivas nesse estilo de vida para contribuir com impacto positivo nos gametas, seja nos óvulos, seja nos espermatozoides. Então, é um trabalho denso para se fazer em Não, e é reprodução. um impacto muito importante mesmo, né? Por isso que é bem importante, assim, saber, né, que... eu quero engravidar, né? Mas, assim, o meu marido quer também, né? Total. Claro que falando de um casal hétero, tudo. Sim. E se ele tá bem interessado, ele vai junto procurar, né? Porque ele faz parte de tudo isso. Exato. Então, o quanto que é importante você falar sobre isso, né? A mulher, ela não tá sozinha, ela não tem um filho sozinha. O homem também é metade disso, então ele precisa fazer essas mudanças, né? Eu comento, desculpa te cortar, eu uso uma frase, assim, um jargão muito já presente no consultório. O papel do homem já começa aí. A história da paternidade já começa antes de existir um filho, né? Porque eu digo muito isso como um local de fala das minhas pacientes. Dani, eu tô cansada de ter que pedir pro meu marido fazer um espermograma. Eu tô cansada de pedir pro meu marido fazer um check-up. Então imagina depois, né? Exato. E assim, né, a gente vê o quanto é desgastante. A gente sabe que, claro, nós somos, né, nós somos profissionais da saúde, vocês médicas, eu nutricionista, mas assim, a gente tem um fluxo de consultório. A minha consulta eu sei que dura muito, então eu sei que o paciente precisa se programar. Acaba sendo desgastante na agenda, né? Principalmente para uma mulher que está fazendo inúmeras pesquisas, passar em 300 consultas, um monte de agendamento de exame e esse parceiro não tem nenhuma movimentação, né? Isso é muito exaustivo. Se perguntar se ele realmente queria, né? Exato. Porque às vezes a mulher quer tanto e o parceiro não quer. Então tem que ser conversado, né? Essa parte, para que não seja isso, vai ao consultório e falar, ele não quer fazer, mas ele não quer fazer por algum motivo, né? Total. Porque é diferente ele ceder, né? A mulher insistir, ele ceder do que ele realmente querer também, né? Mas e aí também, já é o primeiro sinal mesmo. Eu também considero isso, né? Mas claro, cada um sabe o tipo de relacionamento que tem também, né? Mas muitas vezes eu ouço depois dos meus pacientes, Dani, mas o espermograma é um exame, né, desconfortável. É um pouco esquisito. Mas assim, quantos exames desconfortáveis a gente não faz? A gente todo ano faz. É um exame extremamente desconfortável. Nossa, Colposcopia oncótica também, que nós estamos lá fazendo, né? Então é aí que eu acho que sempre cabe
ter essa conversa no casal, porque eu acho que aí já é um ponto decisivo se realmente vamos exercer essa maternidade, essa paternidade juntos. Porque principalmente trilhando uma investigação num cenário de infertilidade, esse casal precisa estar unido, porque realmente tem muitos desafios no meio dessa pesquisa. Não, e cabe a nós mesmo da área da saúde começar a abrir o olho, porque realmente acho que tem uns que até por ignorância mesmo, não sabia. Acha que não tem impacto nenhum o que ele vai fazer nesse preparo todo. Tem muita por gente ignorância mesmo, mas né? assim, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e ela começou, até tava tentando e logo no começo ela já conseguiu engravidar, né? Ela é casada, tudo. E aí ela veio falar pra mim, Keren, eu tô atrasada, faz 2 dias, acho que eu tô grávida. Eu falei, você tá fazendo o acompanhamento, né? Você tá, né, já mudou sua alimentação, você tá fazendo atividade física, você tá suplementando? Eu tô. Daí eu falei, tá com o quê? É assim, ela nem ômega 3, sabe? Ela tava usando. Era tipo uma vitamina de A a Z. Ela é médica. Ela foi numa obstetra, né? Mas ela não tinha mais nenhum acompanhamento, assim. Ela nem tinha noção disso. Então, mesmo sendo médica, parece que fica longe, né? Essa noção de que precisa mudar muitas coisas quando você quer realmente... E o que fazer, né? Que tem que fazer e o que fazer. Claro que assim, não é todo mundo que vai ter condições de ter acesso. Com certeza. Mas ela tem, né? E por que não vai atrás? Eu acho que assim, a gente ainda... Já melhoramos muito nesse cenário, mas ainda a nutrição materna infantil, eu acho maravilhoso. Nós já ganhamos muito espaço, mas a gente precisa ganhar mais espaço na obstetrícia, né? Porque eu acredito assim... Quem domina o assunto nutricional é nutricionista, não tem jeito. Do mesmo jeito que você na psiquiatria, na endocrinologia, obstetras na parte obstétrica. E eu acho que se nós fizermos uma união, sempre o paciente vai ganhar demais, né? Nesse tratamento multiprofissional. Porque isso que eu acredito são multifatores, demais. Exato. Do mesmo jeito que tem uma fisiopélvica que só entende daquele assunto e domina demais, você domina na sua área e eu domino na minha. Por que não fazer essa união para assistir? Eu trabalho hoje com obstetras que elas literalmente pedem, olha, eu vou começar a te acompanhar, mas eu preciso desse acompanhamento nutricional. Porque eu não entendo como a nutricionista, ela está ali para te servir com todo o conhecimento que ela estuda todos os dias por anos, e eu vou te assistir na obstetrícia. E aí é isso que a gente tem cada vez mais pedido, né? Paciente quer engravidar, passa na obstetra. Claro que é importante fazer o pré-natal, mas ela também precisa ter uma nutricionista materno-infantil para chamar de sua, né? Porque é ali que a gente vai dar todo um direcionamento desse preparo. Porque eu também falo muito no consultório. Não adianta ter só um beta positivo. Claro que a gente celebra um beta positivo, mas qual que é o ambiente? Ou seja, qual é o organismo que esse ser humano vai se desenvolver? Por isso que esse preparo precisa ser necessário. Se essa mulher estava fumando, bebendo, em sobrepeso, qual é o estado metabólico que ela inicia essa gestação? Infelizmente, muitas vezes já trazendo riscos, exato. Então, esse homem, ele traz riscos, né? Por exemplo, um espermograma com alteração, com fragmentação de DNA. Por ter uma fragmentação mais acentuada, acima de 20%, ele já tem 3 vezes o risco de aborto. E aí é o momento onde a gente sabe, se eu preparo esse homem, a gente reduz os riscos de perda gestacional. Vamos atuar nesse homem? E na mulher a mesma coisa. Iniciar uma gestação com sobrepeso e obesidade já começa a trazer muito risco desde o início de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento intrauterino. Por que não se organizar e deixar esse ambiente o mais otimizado possível? Porque você vai ter um impacto gigantesco através daquela epigenética no desenvolvimento do seu filho. E principalmente, uma das formas de nós mais atuarmos na epigenética é com conteúdo nutricional. Porque eu sempre brinco, né? Não é puxando sardinha para o meu lado, mas o nosso corpo é formado por células. E a matéria-prima das células é nutriente. Então a gente precisa estar bem nutrido. Acho que é o que mais impacta mesmo, né? Você comentou também das toxinas, né? Esses poluentes. E na endócrina a gente vê muito isso, até os disruptores endócrinos mesmo. O xenoestrógeno. E assim, é tão presente, e é até o que a gente estava conversando antes, que existem muitas substâncias que nem descobriram ainda. Total. Então, são muitos mesmo. Alguns já descobriram, então a gente já consegue escolher ali o plástico que não tem BPA. Total. Mas ainda assim, tem muitos que ainda não foram nem descobertos. Então, realmente, em várias partes da endócrina isso afeta, e na fertilidade também é uma delas. Né? Porque a gente precisa desse equilíbrio hormonal, né? A gestação é uma orquestra gigantesca, né? Metabólica, hormonal. Então, a gente precisa ter esse conteúdo em ordem, né?
E principalmente, hoje a gente tem estudos que mostram que nós estamos imersos em quase 9.000 toxinas dia. Olha isso. Isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde, na nossa otimização de fertilidade, em como existe essa comunicação celular, como os nossos órgãos estão funcionando, reagindo frente a todo esse impacto, né? E será que nós temos as nossas capacidades fisiológicas? Então, o fígado, será que ele está otimizado para dar conta de todos esses contaminantes? Como que o seu corpo está respondendo frente a esse ambiente, né? Tem um outro estudo que fala que uma mulher, ela tem contato de pelo menos 150, 180 produtos químicos só através de skincare, maquiagem, cremes, que é uma contaminação que está na nossa vida todos os dias e a gente não para pensar no dano, né? Metais pesados é um contaminante cada vez mais presente, que hoje eu ainda tenho pacientes que eu peço exame e quem não atua nessa área, ou que não conhece, fala, nossa, mas pra que você vai dosar metal pesado? Você não trabalha numa siderúrgica. Só que a gente sabe que a água tá contaminada, o lençol freático, os nossos alimentos, desodorante, maquiagem. E coisas diárias, né, que a gente faz todos os dias. Exatamente. Quantas vezes você não usa um desodorante? Você vai treinar, você vai tomar banho, você vai atender, você vai trabalhar. Então, a contaminação, ela tá aí. E, claro, eu sempre falo para as minhas pacientes, a gente não vai ficar numa bolha, né? Não existe isso. Mas é aquela coisa, se você toma água numa garrafa plástica, será que você não consegue trocar por uma garrafa de vidro? É uma troca viável. O seu desodorante, vamos buscar um desodorante sem alumínio? Vamos buscar um batom que não tenha chumbo? Vamos procurar compostos que você usa no seu dia a dia que sejam mais limpos, para que com isso você reduza a sua exposição. Essa é a ideia. E esses exames que você comentou, eles são feitos no sangue mesmo? É assim, a gente pode dosar mineralograma capilar, mas aí é um investimento a mais do paciente, tá? Muitas vezes os convênios não cobrem, os laboratórios sempre cobram particular, mas a gente consegue dosar no sangue, tá? Que é um parâmetro fiel também, e aí muitas vezes o convênio cobre. Então eu acabo pedindo o parâmetro sanguíneo. Sangue mesmo, tá, legal. E assim, então a gente falou muito dessas toxinas e é o que você comentou, a gente pode minimizar os danos, né? Porque não vai ser difícil viver numa bolha. Então como que a gente pode, através da nutrição e dos suplementos, minimizar, né, fazer esse contraponto? Então a gente vai estar ali se intoxicando inevitavelmente e até inflamando. Como que a gente pode minimizar, assim, com a dieta e tudo? Primeiro, sempre a gente tem que fazer essa faxina na contaminação, né? Não adianta pensar em dar suporte para o fígado se a contaminação ainda está presente. Então a gente precisa fazer esse trabalho para entender as contaminações que são viáveis de reduzir, né? Porque, por exemplo, água, a gente não vai conseguir trocar água, né? Então vai continuar consumindo água, mas vai trocar panela, utensílios. Então, a gente precisa desse olhar 360. E aí, se eu tô pensando em melhorar a capacidade de limpeza desse organismo, nós estamos falando de detoxificação. Então, nós vamos cuidar tanto de saúde intestinal, mas principalmente função hepática, cuidar desse fígado, né? E aí, se é uma paciente que ainda não está com a intenção de engravidar agora, né? Então, naquele preparo, por isso que é interessante nós termos esse tempo, pra gente pegar o estado de saúde desse ser e entender o que eu preciso fazer de melhoria, né? Então, ok, ela chegou lá pra mim com 3 meses, eu vou trazer alguns compostos que acabam não sendo tão seguros na gestação. Por isso que é interessante esse preparo. Então, eu gosto muito de silimarina, de clorela, de tintura de coentro, que são ativos que literalmente pegam essas substâncias e nós conseguimos facilitar a eliminação. Eu normalmente peço para essa paciente fazer sauna. Sauna é uma estratégia muito bem-vinda para fazer detox, né? Nós vamos cuidar desse intestino e aí depende muito do contexto de saúde, o que eu vou trabalhar de estratégia. Fosfatidilcolina eu gosto bastante. Então, suplementos, eu acho que sempre a gente é um quebra-cabeça. A gente precisa ver o quadro do paciente e entender o que talvez seja mais adequado e viável para a realidade dele. Então, assim, tem alguns componentes que mesmo que sejam mais neutros, né, naturais, você não indicaria na gestação. Então, por isso que a pessoa tem que te procurar antes e já saber, olha, nessa fase vai ser uma detoxificação, né? Você vai organizar o teu organismo, quando tiver tudo ok, aí eu te libero, né, entre aspas, para engravidar. E aí, depois que você faz todo esse procedimento, né, de limpeza, de organização, acho que depois disso até a mulher fica mais... Mesmo se ela não engravidar, né, ou mudar os planos dela, isso já é pra vida, né? Porque o tanto que ela aprende... Né? Sente melhor. Porque, na verdade, assim, a gente nunca vai fazer detoxificação numa paciente que tá grávida já, né? A gente traz um risco para essa saúde fetal, né?
tintura de coentro. Como a gente extrai tintura no meio alcoólico? Álcool não é seguro para gestação. Então, por isso que seria interessante esse preparo antes, né? Porque eu vou lá, eu aumento as estratégias de detoxificação, então ela vai ter mais inflamação nesse período, não vai ter jeito, porque a gente vai começar a mexer com todas essas substâncias que são nocivas para otimizar essa eliminação. Então, vai ter mais substâncias tóxicas circulantes nessa mulher. E se ela tá grávida, isso tem um risco, entendeu? Então, a gente faz esse preparo. E como tem substâncias que a gente trabalha no meio alcoólico, a gente não indica tintura na gestação. E você, é diferente esse preparo para a mulher que vai tentar naturalmente, né, a gestação, ou para a mulher que vai fazer uma FIV, já tem isso mais organizado, vai fazer a retirada de óvulos? Isso muda muito? Não, assim, olha, o que a gente sempre precisa pensar, né, seja numa FIV, né, numa fertilização in vitro, a gente precisa saber uma questão de estratégia de tratamento, né? Eu jamais vou colocar uma estratégia de detoxificação 2 semanas antes de uma transferência, né? Então, a gente precisa pegar essa mulher com certa antecedência para conseguir fazer toda essa programação, né? Pelo menos 3 meses antes da transferência é o recomendado, né? Em 1 mês, a gente... Claro, eu acho que assim, sempre é tempo para intervir na nossa saúde, mas quanto mais tempo a gente tem, melhor para a gente deixar essa casa em ordem, esse organismo. E principalmente na FIV, o pré-natal de FIV já é diferente, né? Porque a gente, infelizmente, inicia a gestação já com risco, né? A gente vê a FIV muito praticada e eu acho que é uma intervenção extremamente bem-vinda para que a gente tenha, muitas vezes, uma maior chance de sucesso para esse casal, né? Ter um filho, tão sonhado filho, mas a gente tem que considerar os riscos de uma FIV numa gestação. Então, esse preparo, dependendo do histórico dessa mulher, a gente cuida com ainda mais atenção, porque todo detalhe faz diferença. E ainda mais que são mulheres geralmente um pouco mais velhas, né? Que no contexto de gestação já tem um risco um pouco maior. Assim, antes a gente via que a idade biológica, né, estava um pouco mais elevada. Hoje eu não tenho visto muito isso. Eu tenho pego, infelizmente, pacientes novas, mas que dependendo do contexto, né, desse casal, elas já estão encaminhando para FIV com 32, 33 anos. Nossa. Tá? Que aí, assim, não sei te falar se todas as pesquisas foram feitas, porque, claro, eu tenho a minha prática, mas existem muitos exames que eu não posso pedir, porque não estão na minha alçada, né? Então, é aí que normalmente eu tento fazer essa intervenção do tipo, olha, você já fez outras pesquisas, eu não acho que é para invalidar a FIV, mas... Você é tão nova, vamos pensar em pesquisar um pouquinho mais, pesquisar esse marido, se nunca foi feita essa pesquisa, para entender por que não houve uma gestação natural, né? Porque se nós formos pensar, o nosso corpo, ele foi metabolicamente, fisiologicamente feito para programação de uma gestação. O que está acontecendo nesse casal para que não haja esse sucesso? Tem uma incompatibilidade genética? Existe isso, realmente. Tem casais que não conseguem, por incompatibilidade genética, reproduzir, mas... Será que foi feita toda a pesquisa até encontrar esse cenário e encaminhar para uma FIV, que aí nesse caso seria com uma doação de algum espermatozoide, de um óvulo, já que existe essa incompatibilidade genética? Então, a idade hoje a gente não tem visto, assim, normalmente mulheres com a idade mais avançada vão muitas vezes caminhar para FIV, às vezes até com uma ovodoação, porque dependendo, esse óvulo não tem uma qualidade genética já tão bacana, traz muitos riscos, não é todo casal que quer assumir esses riscos e tá tudo bem, né? Mas hoje a gente vê mulheres mais novas também caminhando para FIV. Eu acho que deve ter, assim, uma questão... Cresceu muito, né, essa área. Então, às vezes, a gente pode ver alguns casos que acaba pulando algumas etapas, né? Exato. E acho que até não só, assim, pega um profissional um pouco menos experiente, não sei, ou a própria ansiedade do casal, né, às vezes. Sim, total. Porque a gente vê, né, o casal foi lá, conversou, a gente quer engravidar amanhã, né? Não é assim que funciona, né? A gente sabe, assim, normalmente, nos primeiros 6 meses, nós temos uma taxa de sucesso maior, principalmente nos 3, mas nem sempre o casal vai apresentar uma gestação nos primeiros 6 meses. Mas a gente sabe que a ansiedade, claro, é um fator que jamais dá para desconsiderar, é um fator importante,
Mas nem sempre nós veremos com tanta agilidade, assim, né? Porque tem muita coisa pra estar em ordem, pra ter um sucesso gestacional. E talvez, assim, até alivia a ansiedade você se cuidando mais, né? Você se conhecendo, sabendo que tá fazendo uma preparação, né? Que teu esposo, né, que tá te acompanhando, ele também tá se preparando. Sim. Então, vocês ficam mais, assim, pensando mais congruentes mesmo, mais em conjunto. E aí, isso te traz um alívio, né? Sim. E a ansiedade, que é um dos fatores que também, né, causa inflamação e aí piora, né, na hora da fertilidade e da fertilização. Você fica mais tranquilo e a ansiedade passa e acontece que você consegue engravidar, né? Eu já tive algumas amigas, assim, que estavam tentando. Ah, não, agora não dá mais, né? Vou tentar a fertilização. E quando chegava na fertilização, engravidou porque tava relaxada, né? Então, minha cunhadinha linda foi assim, ela tava pra fazer a FIV agora, tava tudo certo, ela fez a indução. A indução não, ela começou a aplicar lá os medicamentos pra fazer a coleta. E aí quando ia começar o processo da FIV, tava grávida. Que bom, fico feliz. Mas acho que é isso, acho que também tem um fator, né, do estresse, que você relaxa. Não dá pra separar, né? Nós somos seres altamente complexos e integrados, né? Então a saúde mental tem um impacto gigantesco, né? E, claro, se nós estamos estressados, que né, a ansiedade é um estresse crônico, basicamente, no dia a dia. Isso vai gerar mais estresse oxidativo, mais radicais livres. Começa a gerar um impacto de bola de neve nesse organismo. Que aí, dependendo, tô mais ansiosa, trago mais alimentos pra me saciar emocionalmente falando. E a gente não tá falando de uma paciente que vai buscar um bowl de salada, né? Ela vai buscar alimentos mais palatáveis, mais doce, mais açúcar, mais gordura saturada. Então, isso impacta diretamente falando, né? Então, e até cuidar. A Vanessa, a gente conversou, ela falou assim que começar que você, 1 ano tentando, mas quando você vai ver o casal moderno, às vezes eles nem tentaram direito todos os meses no tempo certo, no período certo. Porque também precisa entender, né? Será que toda mulher sabe qual que é o período certo? Né? Assim, normalmente eu não oriento uma relação programada, porque eu acho que isso traz meio... Já traz um processo meio mecânico, sabe? Eu tenho um paciente que às vezes me traz esse feedback. Eu falo, não, vai curtindo, né? Acho que é quando vocês estão realmente preparados para ter essa relação. Mas hoje eu preciso no consultório até explicar o que é o ciclo menstrual para essa mulher. Qual que é a maior chance de sucesso. Então, quando ela tá ovulando, assim, naquela data, naquele timing, é uma data legal para ela ter relações, mas também ter a relação, né? Então, hoje, como as mulheres ficaram muito distantes do ciclo menstrual, porque hoje eu tenho pacientes que usaram 10, 15 anos de anticoncepcional. Tem uma aqui. Então, ela precisa sem pausa ainda, né? Ela precisa voltar a se conhecer, entender o ciclo menstrual, né? O que são os sintomas? Toda mulher precisa apresentar muco cervical, porque a gente vê também certas paranoias, porque a gente começa a ouvir, ai meu Deus, eu não tenho muco cervical, será que eu tô ovulando? E não necessariamente, né? Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante, para que você consiga, claro, avaliar todos os gatilhos que o seu corpo está te mostrando, e com isso também ter uma certa programação, né? Certo. Porque aí, claro, a gente tem uma chance no mês. Precisa ser mais assertivo, né? E você tem alguns alimentos, né? Ou algumas orientações no período de ovulação? Assim, sempre. A maior conduta vai ser comida in natura, né? Então, comida de verdade, fruta, legume e verdura. Diminui ao máximo todos os alimentos que possam potencializar a sua inflamação, né? Então, eu sempre indico, na época que está aproximando a ovulação, não ingerir bebida alcoólica, que tem um impacto gigantesco. Cuidado com a cafeína, tá? Até 150 ml, até 150 miligramas de cafeína seria uma dose aceitável, tá? Então, mais ou menos uma xícara, porque isso pode impactar também, tá? Cuidar de gordura saturada, cuidar de carboidratos refinados, alimentação de alto índice glicêmico. Então, tentar priorizar, tentar priorizar mais carboidratos integrais, então uma batata, um arroz integral, um arroz negro, uma quinoa, tentar fazer escolhas sem uma carga de carboidrato refinado, farinha branca e principalmente o açúcar, né? O açúcar simples, o açúcar de adição nas preparações. Hoje a gente vê um consumo ainda muito abusivo, a gente precisa fazer essa limpeza na alimentação, tá? Mas perto da ovulação, teria alguma que você não sei, já ouvi falar, frutas vermelhas, sim, alguma coisa assim? É que, na verdade, assim, se essa paciente, ela já tem essa dinâmica de se alimentar voltada para um padrão mais anti-inflamatório, entende que isso já existe uma otimização de saúde. Não existe aquela coisa do tipo, olha, nessa semana você come blueberry e morango todos os dias, né? Porque
se a gente fala isso, o que muitas vezes as pessoas entendem? Bom, posso manter o meu padrão, mas na semana da ovulação eu como blueberry, acabou. Entende? E assim, entende que uma semana não vai fazer uma intervenção grandiosa, né? Então a gente precisa já mudar o padrão dessa paciente para que ela tenha um hábito contínuo de trazer alimentos antioxidantes. Mas aí vem o ponto, nós produzimos também antioxidantes. Então, por que não sempre manter a alimentação com uma boa ingesta de nutrientes para que nós, mulheres, esses homens, qualquer pessoa tenha uma produção de antioxidantes eficiente. Se ela tem um sistema de GPX, glutationa eficiente, né, que são os antioxidantes, a gente não precisa também ficar colocando tanto antioxidante, né? Porque a suplementação ou até essa estratégia alimentar, ela vai ser sempre considerando esse todo, né? Então, eu sempre bato na tecla. A intervenção é contínua na tua vida, até morrer, né, se possível. Claro que para fertilidade nós vamos fazer estratégias mais efetivas, mas eu nunca falo, olha, essa semana agora você precisa mudar drasticamente a alimentação. Você já tá no estilo de vida dela, ela já tá saudável, entende? Perfeito. Porque eu sempre tomo cuidado com isso, porque senão o paciente, ele normalmente entende. Eu posso então comer uma gordurinha, na semana então eu faço essa limpeza. Isso, não é uma semana que vai mudar todo o seu organismo, entendeu? Então seria, para ajudar então a fertilidade, né, no geral, seria uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante. Exatamente. E essa questão do suplemento, porque eu tenho também os pacientes, às vezes eles querem tomar 30 mil suplementos, e eu falo, gente, se faz você a quiser. Base, será? Mas exatamente, tá fazendo o mais importante? Claro que a gente pode. Então, como escolher se tem excesso, não tem? Aqui eu sempre começo. Será que você faz a base? Será que você toma água? Seu intestino funciona, né? Seu fígado tá funcionando bem? Como tá o manejo de estresse? Sono, né? E a alimentação? Tá baseada em comida de verdade? Comida in natura? Show! Se ele ainda tem um consumo de produtos industrializados com muito açúcar, muito aditivo químico, muito corante, é aí que a gente precisa começar a intervir. Não adianta colocar coenzima Q10 NAC, né? Se ele não faz essa base. Se esse paciente já faz a base, a gente vai começar a entender o contexto de vida dele. Toda paciente precisa de coenzima Q10 em 300 miligramas? Não necessariamente. Toda mulher precisa de NAC? Não necessariamente. Qual que é a idade dessa mulher? Se a idade está mais avançada, às vezes eu preciso de uma dose de NAC mais elevada do que uma mulher um pouco mais nova, com estilo de vida saudável, entende? Então, de novo, eu sei que normalmente às todo mundo fuma, quer... Né? Você faz exato. Todo mundo quer meio assim, qual que é a receita? A receitinha. Mas não tem receita, porque esse é o ponto. Nós somos seres únicos, né? Existe uma individualidade bioquímica, existe aquela epigenética intervindo, ou seja... Eu preciso ver o estilo de vida dela para entender qual vai ser a suplementação mais efetiva para você. E o que priorizar, né? O que você precisa, né? Para minimizar os seus danos. Porque assim, se você tem uma dieta, por exemplo, rica em vitamina C, eu já não preciso pôr vitamina C como antioxidante. Mas se há uma outra mulher que não come uma porção de fruta no dia, talvez eu preciso mais de vitamina C para ela, entende? Então, é um quebra-cabeça complexo, né? Normalmente é uma dúvida que sempre surge. Quais são os antioxidantes principais? É isso que... Depende. A gente brinca, todo mundo tem uma certa raiva de nutricionista, às vezes, respondendo, porque é isso, depende. Depende. Né? Não tem receita de bolo, infelizmente. Mas não tem nenhum suplemento que, assim, você passaria para todos... Pra todas, né? Olha, ácido alfa-lipoico eu gosto bastante, né? Coenzima Q10 eu normalmente acabo utilizando. Vitamina C, normalmente eu consigo bem pela dieta, mas se é aquela paciente que não come fruta, eu acabo colocando. Aí depende, assim, arginina, citrulina, zinco, selênio, vitamina D. Você usa? Eu uso, mas se já, por exemplo, ela tá... ela já está, por exemplo, num processo de transferência e a gente já não põe, tá? Resveratrol, por exemplo, é muito bem descrito. Mas pensando numa fertilização in vitro, a gente tem que entender o timing para trazer. E aí, se, por exemplo, ela tá tomando alguns fitoterápicos, a gente tem que parar para pensar. Se ela engravidar, essa fitoterapia não é segura na gestação. Então, eu normalmente faço aquela programação para vir com toda uma estratégia antioxidante anti-inflamatória mais concentrada, mas depois, às vezes, eu falo para ela, olha, toma esse antioxidante na fase folicular, na primeira fase do ciclo, porque na segunda você pode estar grávida. E aí, você tá tomando esse fitoterápico que não é seguro para esse feto, porque a fitoterapia não é segura na gestação.
gestação. Certo. E eu brinco, né? A gente não ganha uma pinta quando a gente engravida, então a gente não sabe. E eu tenho muita paciente que às vezes vem tomando substâncias que não eram seguras para esse feto. E já engravidou, né? E já estava grávida de 4, 5 semanas. Então, e é uma fase tão ainda importante nessa inicial. Total. Nossa, as primeiras semanas são cruciais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o fitoterápico por isso, né? Certo. Se não tem segurança, às vezes falo... eu gosto de fazer, às vezes, suplementos mais seguros, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, por exemplo. Mil-inositol eu uso bastante, né? Vitamina D, ômega 3, selênio. Então, isso é seguro na gestação. Agora, o resveratrol, astaxantina, aí eu vou avaliar. Dependendo, eu faço um suplemento à parte, porque aí ela consegue tomar fase folicular e fase lútea. Ah, legal. Então, ela vai fazendo esse bem bolado com a suplementação. Não adianta, na nutrição, suplementação, mais do que nunca, como toda medicina, individualizar mesmo. E você falou muito sobre o sono, né? Assim, realmente, hoje em dia, o que mais nós vemos são as pessoas com dificuldade de dormir, Infelizmente. Né? E tomando um monte de remédio. E principalmente, assim, mulher, né, que tá nessa fase mais ansiosa e aí tá pensando em ter filho, trabalha, tudo. Então, acaba tendo esse prejuízo no sono que também, né, leva à inflamação e ela tem essa dificuldade maior para engravidar. Você usa algum suplemento, assim, uma tentante que chega, né, que tem alguma dificuldade, e aí nós queremos retirar alguma medicação, né? Isso eu sempre tento tirar, né, no consultório. Perfeito. Você usa algo, melatonina ou alguma coisa assim para ajudar? Sim, melatonina tem um efeito muito bacana também em preservar essa reserva ovariana, uma capacidade antioxidante, né? Então eu gosto de usar, normalmente sublingual eu tenho um efeito bem bacana. Eu gosto muito de magnésio inositol, né? Então ele vai ter um efeito relaxante extremamente potente. Às vezes eu faço uma suplementação de GABA, mas eu normalmente pego muito no pé das minhas pacientes sobre o quanto essa rotina no preparo do sono é crucial, né? E eu até hoje no consultório eu deixo um kit para as minhas pacientes quando elas chegam e eu montei um escalda-pés. Então eu oriento muito escalda-pés, né? Porque escalda-pés é uma técnica super fácil de a gente colocar na rotina dessa paciente. Então no meu consultório hoje eu fiz uma misturinha de sal grosso, melissa, passiflora e camomila. E aí ela põe uma água quente, exato, com gotinha de óleo de lavanda ou um óleo de laranja doce, mistura essas ervas e deixa num potinho. E aí, toda noite, eu sempre sugiro, vamos tomar, às vezes, um chá calmante, tirar essa luz artificial, ter um jantar leve, um jantar um pouco mais cedo, para otimizar essa digestão e você não ter nenhuma complicação nesse período noturno, com baixo impacto glicêmico, né? Aí eu sempre oriento ter algum hobby à noite, para já vir com esse manejo de estresse, que nós somos seres hoje extremamente estressados, infelizmente. Então, a gente precisa vir com essas técnicas. E aí, o escalda-pés, ele é muito descrito, né? Como um efeito relaxante, extremamente potente. E muito descrito para fertilidade. Porque até na medicina chinesa, a gente fala, né? Uma mulher que quer engravidar, ela precisa de um útero quente. E o meio de nós esquentarmos o nosso corpo de forma eficiente é através dos pés. E o nosso pé, nós temos um potencial absortivo, terapêutico muito potencializado. Então, por que não imergir seus pés numa água quente? Toma lá seu chazinho no ambiente um pouco mais escurecido, né? Faz a suplementação, mas a gente já começa uma técnica de manejo indutor desse sono. Nossa, legal, gostei da dica. Eu gosto bastante de escalda-pés. De uma higiene do sono mesmo, né? Mas uma dica bem legal. Eu gosto, por exemplo, todas as minhas pacientes sabem disso, e até no final do ano eu dei pra todas uma velinha, porque quando eu tô assim, muito fora da casa, eu chego em casa e aí eu tomo um banho no escuro, com vela. Porque eu já começo todo esse desligamento, né? Esse manejo. Sim. Eu gosto muito de óleos essenciais. E aí, claro, a gente precisa avaliar qual óleo vai indicar para esse paciente, mas eu sempre gosto de fazer esse momento meio terapêutico, sabe? Pra mim. E aí, eu gosto sempre de conversar com as pacientes sobre mesmo que você tome uma medicação quando é um caso necessário, mas uma suplementação, não dá pra gente pensar só em tomar algo. Você tem que fazer também, né? Então, eu converso muito sobre essa rotina, o quanto se perdeu, né? Porque nós estamos horas e horas trabalhando com luz artificial, nos circundando em todos os cenários, e aí a gente quer literalmente fechar o celular e pegar no sono. E até pro cérebro entender, né? Que é um gatilho. Agora, então, é hora de desligar, né? Quando você começa super ativas, essa cerimoniazinha, né? Um ritualzinho. Exato. E assim, o sono, né? Ele impacta demais no ciclo circadiano, né? Hoje a gente tem, assim, uma subnutrição, um estresse e um ciclo circadiano, praticamente essa tríade gerando uma infertilidade na sociedade. Sim, perfeito. Então, a gente tem que puxar essas bases. E eu falo, assim, a minha consulta é muito
para voltar o paciente a fazer a base, né? Porque a base se perdeu. E todos os pilares, né? Que é o que a gente fala muito aqui. Eu acho que é isso que você falou, né? De tomar banho. Eu tenho uma amiga que ela faz isso, né? E ela fala, é meu momento. Amo. E é você se encontrar, né? E saber, assim, o que você gosta de fazer, relaxar, parar pra pensar. É quase que uma meditação mesmo, né? De colocar no lugar, assim, as suas ideias e começar a se planejar para o que você quer, o que você gosta. Sim. Você falou dos chás também, né? Eu gosto muito de chá, né? Eu não tomo café, o único que eu tomo, assim, é o Power Focus, que até gosto mais do de cacau, porque eu não gosto do gosto do café. Então, eu gosto muito de chás. Mas tem essa questão, o chá pode, não pode, antes da gestação pode, depois não pode. Quais são os chás que você costuma utilizar nessas fases? Tá, vamos lá. Pensando em gestação, primeiro, tá? Na ciência, nós não temos nada muito concreto do que é o seguro em fitoterapia. Eu sou meio Caxias nessa questão, tá? Então, eu falo para as minhas gestantes. A gente vai trabalhar com o que tem na ciência e não no achismo, né? Então, o que é seguro na gestação descrito? Gengibre e chá de frutas, tá? Então, vai fazer um chá de laranja, um chá de morango, um chá de maçã, o que essa paciente quiser. Sempre uma atenção, se for um chá de sachê, tem que ler lista de ingredientes. Porque tem muito chá que se diz lá de laranja e quando você vê tem um chá branco junto, um chá verde. Fitoterapia não é seguro. A gente não sabe o quanto que esse feto metaboliza, então a gente não indica, tá? Pensando numa mulher que quer engravidar, mas não para agora, eu praticamente vou fazer um rodízio de chás, né? E aí eu gosto muito de chá de erva tulsi, cúrcuma, canela, o chia amarelo. Chá, sempre lembrando que é uma terapia muito efetiva. Então, de novo, eu vou escolher as ervas de acordo com o caso dela, o que eu preciso intervir. Chás têm compostos que são os polifenóis, que são interessantíssimos para o intestino. Então, eu gosto muito. Tento trazer sempre uma dose de manhã, uma dose à tarde, uma dose à noite. Aí, às vezes, um chá mais estimulante, um chá digestivo, um chá calmante, se é muito ansiosa. E um chá normalmente mais relaxante à noite, tá? Se é uma paciente que fala, Dani, quero engravidar mês que vem. Aí eu vou vir com aquela estratégia de fase folicular e fase lútea, né? Então, eu vou trazer alguns chás na fase folicular e na fase lútea eu vou deixar só os chás de fruta e os chás de gengibre, que são mais seguros, por exemplo. Só para esclarecer para as pessoas, então, menstruou, começa a fase folicular, então aí seria essa a primeira fase. Exatamente. Aí até mais ou menos a metade. Aí depois, se ela teve, né, uma gestação, nós vamos descobrir aí no meio desse tempo, se não, depois, se não houve uma fecundação, aí vai vir a menstruação. Tá, então, perfeito. Normalmente a gente divide. Só uma coisa que eu queria comentar, você falou dos óleos essenciais e o de lavanda tem estudo já comprovando que ele aumenta os níveis de melatonina, sério. Então, ele tem um efeito parecido com esse Talebran também, né? Então ele é muito bacana. Não, muito, muito bacana. Acho que para as tentantes é uma outra dica bem legal que a gente não tinha falado ainda. Tem esse estudo, né, comparado com inibidores da recaptação de serotonina, de que ele realmente faz uma melhora, né, da ansiedade, de sintomas depressivos, porque ele tem esse fator de relaxamento, né, de você ficar mais tranquila. Claro que, assim, eu não aconselho que os pacientes vêm passando em tudo, passa na pele e tudo. Exato. Então, não dá, né? Aí tem que saber a quantidade, como usar, né? Não, tem uns que ingerem, tem que ter um cuidado também, né? Assim, a gente, normalmente, né, é bem instruído, aquela coisa, óleo menos é mais, né? Um paciente chegou tomando 15 gotas. Eu falei, não, primeiro que essa marca não é segura pra você tomar, então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, é aí que a gente precisa direcionar bem. Eu normalmente indico algumas marcas específicas, sem conflito nenhum com a marca, ou nenhuma questão envolvida com a marca, que realmente é a que a gente tem validação. Então, é onde a gente vai trabalhar com segurança. E sempre indicar como que ela vai usar, e não aquela orientação solta. Senão, o paciente volta, às vezes, fazendo uma conduta que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá bom. É verdade. E, assim, você falou também que esses chás, eles vão ajudar, né, no sono, tudo. Mas eles também podem ajudar em azia, né, em refluxo. Porque é muito comum a mulher na gestação né, ter esse desconforto abdominal. Tem algum pra isso? Gengibre. Né? Mas gengibre. Que assim, né, como é praticamente o único que a gente pode usar chá, fora o chá de fruta, mas o gengibre,
ele é uma planta muito segura para gestante, né? Tem muita gestante que tem medo de consumir. A gente já tem muita literatura reforçando a segurança nesse consumo. Então, você pode fazer tanto o chá, tanto a infusão. Às vezes, eu peço para pegar suco de limão com raspa de gengibre e faz cubos desse suco e deixa lá no freezer. Por quê? O gengibre, ele vai atuar tanto na náusea, tanto no enjoo gestacional, tá? Porque ele vai ter um efeito antiemético, então ele vai praticamente cessar esse quadro. Mas ele também, ele favorece que esse esvaziamento gástrico seja mais efetivo, né? Ele acelera o tempo dessa comida no estômago. Mesmo. Exato. Então, aquela paciente fala, ai, Dani, eu tô meio empachada, a digestão tá lenta. Traz um chá de gengibre gelado, se possível. Às vezes, até você pode mascar, corta o gengibre e essa paciente fica mascando. Tá? Legal. Às vezes, se a paciente está com muita náusea, muito mal-estar, pode ser uma questão de gengibre, mas às vezes eu faço uma suplementação de piridoxina, vitamina B6 com gengibre. E aí ela toma em alguns intervalos no dia e normalmente é eficiente. Para não ficar trazendo vonal, né? Sim. Que acaba não sendo, né, muito seguro a todo momento. Então, o ideal é sempre uma estratégia mais natural. Então, a gente vai lá e coloca essas se resolver, estratégias. ótimo. Gostei dessa que você falou do gelo. Aí você faz com o suco do limão? Suco de limão bem concentrado. Então, sei lá, pega 10 limões, espreme, põe só um pouquinho de água e põe bastante raspa de gengibre. Aí pega uma forminha de gelo, joga esse suquinho e deixa no freezer. E aí, todo dia de manhã, ou no momento de náusea, que aí eu venho com meio cítrico, mais o gengibre, aí põe direto nessa na língua boca e deixa derreter. Legal, porque deve bacana. dar uma sensação. Só o geladinho já dá uma aliviada, né? Já, super. Então, funciona bem. Eu uso muito no consultório. Não, legal. Tem mais alguma coisa, assim, na alimentação para náusea? Porque é muito frequente. Evitar gorduras, né? Porque comidas muito gordurosas vão retardar o esvaziamento gástrico. Sim. Então, vai demorar mais para essa alimentação ser digerida. Tá. Então, a gente sempre pede. Paciente que está com cenário digestivo já prejudicado, evita, né? Dependendo do cenário, a gente vai fazer suplementação. Então, zinco carnosina, por exemplo, é ótimo. Às vezes, essa gestante tem náusea, tem uma digestão dificultada, porque ela tá com uma hiper ou uma hipocloridria. Então, a gente precisa entender o que está afetando essa capacidade digestiva e vir com estratégias, tá? Às vezes toma omeprazol há 30 anos. Exato. E aí, assim, era só uma correção de tiamina, a gente põe lá um pouquinho de suplementação, ponho, dependendo se ela não tá gestante. Às vezes eu já faço essa suplementação de licorice. Se ela tá gestante, a gente pode pôr tiamina e pode pôr um pouquinho de enzima digestiva também, que é super seguro na gestação e ajuda muito na digestão. E aí, se tá muito ruim, às vezes eu falo, vamos consumir tudo mais cozido, assado e refogado. Porque às vezes até a salada empapuça, até a água. Coisa né, crua, às vezes é mais difícil de digerir. Né? Aí a gente vai lá, põe em temperatura, então faz cozido, assado e refogado, facilita a digestão dessa gestante e ela consegue se sentir bem. Tá, e Dani, uma questão muito comum também, que é a questão do ganho de peso na gestação. Então, o que você orienta? Se a pessoa já tem, por exemplo, um sobrepeso, ela vai poder fazer uma dieta para perder peso? Como é que é isso? Na verdade, assim, a gente nunca vai gerar déficit calórico na gestação, né? A gente vai fazer uma adequação alimentar. Sim. Se essa paciente, ela veio com sobrepeso e uma obesidade, provavelmente ela tem uma dieta que não vai de acordo com o que ela precisa. Estava em excesso, né? Provavelmente. Já estava em excesso, já tinha aí um excesso calórico que gerou esse ganho de peso. Certo, aí você só vai deixar normal. A gente vai adequar, né? Então, eu vou fazer essa paciente comer o que ela precisa para manter a sua saúde, para manter o desenvolvimento fetal e principalmente reduzir esses excessos, né? Então, é uma paciente que eu vou conversar demais sobre o manejo de ansiedade, que normalmente ela tá mais ansiosa e ela tá comendo mais, né? Eu percebo essas oscilações de humor, eu vou lá e desconto na comida. Se é uma paciente que às vezes não tem refeições que promovem tanta saciedade, então ela tem um perfil mais beliscador, ela fica beliscando o dia inteiro, né? Então, a gente vai lá, vai orientar uma refeição que contemple muito mais saciedade, que seja adequada para que ela não fique beliscando, porque senão o corpo fica pedindo os nutrientes sem parar, né? Mas até eu percebo muito, Dani, mas eu como uma castanha. Aí depois eu como uma fruta. Aí depois eu como um bolinho. Depois eu como um iogurte. Sim, são comidas saudáveis, mas contabilizando esse teor calórico, pode ser que esteja em excesso. Não é porque é comida de verdade que tá tudo bem você que é de comer pouquinho, tudo. né? Exato. Tem caloria. Então, a gente precisa sempre focar, né? O plano da gestante sempre vai ser um plano com muita qualidade, tá?
Tem até profissionais que falam, nem vou contabilizar caloria. Eu gosto de ter um norte, mas a gente não vai levar ferro e fogo, tá? Mas sempre nós vamos tentar fazer essa adequação de ingesta calórica frente ao gasto que ela tem no dia a dia para conseguir contornar um ganho de peso saudável. E muda muito isso primeiro, segundo, terceiro trimestre? Muda, porque assim, primeiro trimestre, normalmente a conduta é não ganhar peso, tá? Nada. Assim, se for para ganhar 1 quilo, tá? Porque sempre o ganho de peso, ele vai contabilizar estruturas maternas e estruturas fetais. Então, o peso da placenta, líquido amniótico, a gente vai ter o crescimento uterino. Só que o peso do feto no começo da gestação é muito pouquinho, 100 e poucas gramas, né? Então, o que eu sempre falo para as minhas pacientes? No começo da gestação, você já vai ter algumas mudanças? Sim, mas poucas. Então, normalmente, a gente faz o quê? Sustentação desse peso. Se é uma paciente que vem com sobrepeso e obesidade, a gente vai já tentar adequar o peso dela nesse período, né? Porque primeiro trimestre a gente tá falando de estruturação celular, hiperplasia. Então, eu não preciso também gerar tanta caloria assim, tá? Segundo trimestre, esse bebê começa já a se desenvolver, tem uma certa hipertrofia, um crescimento corporal, mas também concentrado, controlado, mas as estruturas maternas começam a existir. Então, a gente vai gerar uma adequação calórica, proteica, energética, nutricional, mas também não é uma coisa, assim, extremamente discrepante. Porque o ganho de peso em absoluto da gestação, o ideal seria terceiro trimestre, que é quando a gente tem hipertrofia máxima fetal. E aí as estruturas estão no potencial. E você precisa, assim, ajustar em cada trimestre o tanto de caloria, é isso? Não só caloria, né? Todas as minhas pacientes, eu faço adequação de cada trimestre, nutricional e calórico. Porque a demanda nutricional do terceiro trimestre não é exatamente a mesma do primeiro. Eu preciso de muito mais cálcio, por exemplo, no terceiro trimestre do que no primeiro. Mais ferro do que no primeiro. Então não é só quantidade. Exato. Então, eu particularmente gosto sempre de fazer manipulação de polivitamínico também. Porque vir com um polivitamínico desde o começo até o final, será que você está gerando suporte em tudo que a gente precisa, já que as demandas são diferentes? Então, eu sempre faço adequação de tudo. Então, é bem assim, voltado para cada necessidade. E aí, um ganho de peso esperado, mais ou menos? Depende de como ela engravidou. Depende de quanto que era o peso inicial. Se nós estamos inicial. falando de uma paciente de baixo peso, que acaba se falando muito, né, de sobrepeso e obesidade, mas baixo peso é tão preocupante quanto. Sim, né? verdade. Às vezes, eu vou fazer essa paciente ter uma média de uns 10, 12 quilos de ganho de peso. Baixo peso. Tá? Eutrofia, a gente tá falando aí de um ganho de peso de uns 9 a 12, mas hoje os estudos mostram que 9 já seria bem interessante, tá? Que aí vem o seguinte, né? A OMS, as nossas sociedades ainda falam de uma faixa um pouco mais elevada. Ao nosso conhecimento, a gente fala, opa, não precisa de tudo isso, provavelmente, tá? Eu tento sempre fechar a conta de 9 quilos para minha paciente, sobrepeso e obesidade de 5 a 7. Ah, legal. Então, eu sempre falo, não dá pra passar do limite máximo. Sim. Menos, assim, se ela teve um ganho de peso bacana, mas ela tá saudável, todos os parâmetros fetais, então ultrassom, percentis, a gente tem visto um crescimento fetal efetivo, beleza, se ela fica em 7 quilos, pensando numa gestante eutrófica, saudável. Agora, uma paciente que vai ganhar mais que 12, eu normalmente fecho a conta com 12. Sim. Tem que ser sempre o limite máximo em cada faixa de Não, ganho e você de peso. ganhar muito mais que isso, né? Outro dia eu vi essa semana uma que ganhou 30 quilos. Tá engordando, né? Tá engordando e tem um impacto pra formação, né, do feto também. Que aí isso vai impactar diretamente na programação metabólica. Vai ser um fetal. adulto lá na frente com mais risco de diabetes, obesidade também? Porque você já aumenta todos os percentuais de risco nessa vida intrauterina. Sim. E é aquela paciente que, se ela tá ganhando muito peso, ela não está ganhando só as estruturas esperadas da gestação. Ela tá engordando, tá? E a gente consegue ver nitidamente isso na curva fetal. Então, quando a paciente faz ultrassom, você pega perímetro na circunferência abdominal, é aquele bebê gordinho. Tá engordando também. E que todo mundo acha a coisa mais linda quando nasce, né? Mas isso, infelizmente, tem uma programação metabólica negativa, né? É isso que você chama, que você fala bastante, né? Programação metabólica fetal. Porque assim, só pra você imaginar, se essa criança já tem uma circunferência abdominal elevada, essa gordura tem um impacto no pâncreas dessa criança. Então, ela já está programada a produzir insulina de forma ineficiente. Sim.
ela ainda nem veio ao mundo, entende? Sim. Então, o impacto é grandioso. Então, todas as minhas pacientes, eu trago muito, assim, a responsabilidade que ela tem sobre um ser que está em formação e a programação não está impactando só no filho. Tem um fenômeno de transgeracionalidade. Sim. Então, toda gestação impacta no filho, no neto e no bisneto. Então, uma gestação tem um peso muito grande na vida de vários seres, né? A gente fala na materna infantil que a gente tem um poder gigantesco com essas mães de mudar o rumo das próximas gerações. E tudo isso depende da pré-concepção, da gestação e o pós-parto. Aqueles 1.100 dias são cruciais. Então, tudo tem um impacto metabólico, epigenético. Então, a gente tem que considerar isso. A gente vê ainda... engordei, como se fosse coisa só assim, questão de peso. As pessoas não entendem o impacto metabólico. Então, todas as minhas pacientes sabem do risco, assim. É aquela aula mesmo, sabe? As pacientes falam, nossa, agora eu entendi. Porque quando ela entende, faz sentido ela cuidar desse peso. Ela sabe o dano que ela tá gerando. E quando é pro filho, elas fazem muito melhor, né? Exato, né? Porque é isso, né? É muito mais fácil. Eu não tenho filhos, mas eu acompanho todas as minhas pacientes que têm. É o maior bem que existe na vida, né? Então, você vai se programar para tentar minimamente fazer o mais correto, o mais coerente, porque é a vida do seu filho que está em jogo, né? Então, eu percebo assim, no consultório, quando eu trago muito esses números, esses alertas, a conversa muda. Porque ela, às vezes, só entende que ela não está entrando na calça. Que ela não tem mais nem roupa. Imagina o impacto, que tem algum impacto na saúde do filho. Então, claro, é o meu papel falar o que está gerando, né? Quando ela entende o real dano, até a afeição muda, sabe? Ela fala, nossa, agora eu entendi. Não, pode deixar que eu vou cuidar. E ela eu tenho certeza. Quando elas normalmente entendem, muito mais regradas na alimentação. Eu vejo muito quando eu trato diabetes gestacional. Aí é incrível, o paciente de diabetes às vezes é muito difícil de fazer as recomendações. No diabetes gestacional é maravilhoso, a gente adora tratar, porque elas fazem tudo perfeito, mede o dia inteiro, come tudo perfeito, porque sabe os danos, né, pro filho. E principalmente, né, ela percebe o dia que ela come fora... A aferição fica toda descontrolada. É tão Quando nítido, você começa né? a fazer a aferição, você fala, nossa, tô conseguindo manejar, que bom, né? Então, elas percebem que todo esse cuidado na alimentação tem um reflexo positivo, né? Tá nítido aquele parâmetro para elas, né? Então, por isso que normalmente são pacientes que elas entram um pouco mais no eixo no cuidado com a saúde. Porque acho que o peso ainda falta esse entendimento mesmo, né? Que cabe a nós orientar. Você tem bastante paciente, assim, de diabetes gestacional? Tenho. Infelizmente, ainda, né, muito presente. Graças a Deus, nenhuma usando insulina. Que bom. Mas a gente consegue manejar bem, mas ainda... Ou pacientes que, infelizmente, cursaram com uma diabetes, tá? Mas muitas pacientes que chegam pra mim, assim, com diabetes e, Dani, me ajuda a controlar. E aí, a gente tem tido, graças a Deus, um sucesso também. E tem alguma modificação de alimentação ou orientação para gestantes mais novas, mais jovens, né? Menos de 30 anos, menos de 35 anos, para as gestantes um pouco mais velhas? Isso muda? Olha, depende muito da história prévia dessa mulher, né? Dependendo, a gente vai ter um contexto, assim, de cuidar mais da capacidade antioxidante, mas antioxidante a gente tem que ter um cuidado na gestação, né? Ainda falam-se muito para ter cuidado com antioxidantes em excesso no final da gestação, mas que hoje a gente já sabe que o excesso é praticamente todo mundo comendo fruta, uva, morango, blueberry todo dia, que isso não é a realidade, né? Mas, assim, eu não diria que muda muito pela idade, não, tá? Porque a intervenção sempre vai ser mais ou menos... uma comida de verdade, né? Uma alimentação considerando uma comida limpa. Não é assim, uma paciente com uma idade mais avançada, ela precisa de mais proteína do que uma nova. Não, tá? Às vezes eu vou ter que olhar esse todo dessa paciente para entender. Se ela... tem alguns fatores de risco, se ela tem uma história prévia nessa família, se ela tem uma história de vida, às vezes eu vou ter um cuidado na conduta, mas a alimentação em si não tem muito o que mexer, não. Só se, por exemplo, ela já vinha com um histórico de uma desordem metabólica, ela já tem uma idade mais avançada, às vezes eu vou trazer um mil-inositol nessa gestação, tá? Uma vitamina C, mas depende muito. Não consigo te falar só pelo fator idade o que muda, tá? Depende do contexto de vida. A vitamina D, por exemplo, né, que hoje é muito falada, tem alguma orientação sobre isso? Assim, a vitamina D na gestante, ela precisa ter um nível sanguíneo um pouco maior? Normalmente, assim, todos os pacientes eu já trabalho esse parâmetro, mas vitamina D a gente tem estudos de 40 a 60, né? E eu gosto de usar muito...
dependendo do cenário dessa gestante, mas quase todas, eu sempre ponho vitamina D lipossolúvel em gota já, né? Lipossolúvel não, é uma vitamina lipossolúvel, mas eu já ponho em gota. Por quê? A gestante, ela vai ter desbiose, ela vai ter desequilíbrio intestinal, então, nem sempre a suplementação via oral que ela toma, ela vai ter uma boa absorção. Então, eu sempre já gosto de pensar nessa estratégia. Se ela já tem uma desbiose, ou dependendo da idade gestacional, a gente já sabe que vai cursar com isso, eu já ponho muitas vitaminas necessárias em formato gota, que aí já vai direto para a mucosa, já tem uma absorção e não depende da microbiota, de toda essa metabolização para ter uma absorção efetiva. Prático. Exato. Mas eu gosto de deixar nesses níveis, de 40 a 60. Tá. E depois então da gestação, aí na amamentação. Aí, com certeza, também a alimentação tem um impacto, né? Porque muita coisa ali passa. Tem muda alguma coisa na dieta, assim, pelo que você está falando, vai continuar sendo uma dieta saudável, dieta limpa, né? Sim. Que vai passar para ele. Não tem. Mas aí volta, por exemplo, que na gestação não podia tomar café. Aí tem, assim, começa a ficar um pouco mais flexível de novo? Começa, né? Por exemplo, na gestação, eu não libero para os meus pacientes nenhum alimento cru. Na gestação? Né? Tá. Na gestação, né? Seja um restaurante de confiança ou não, que a gente vê isso ainda praticado, né? Mesmo, mas comida crua você diz tudo, assim, sushi... sushi, carnes cruas eu não libero, tá? Por um risco de infecção alimentar. Se você tem uma intoxicação, a gente não sabe como que vai cursar com a placenta. O risco de aborto é alto. Ah, Dani, mas eu tive orientação que num restaurante de confiança pode. Mas qual é o ponto? Você bate o olho nesse peixe, você sabe se ele tem contaminação ou não? Não. Você sabe quem foi o manipulador? Você sabe a procedência desse peixe? Então, não dá para nós assumirmos esse risco numa gestação, porque você não sabe a procedência desse alimento, né? E quando a gente põe temperatura, a gente reduz muito o risco de uma bactéria, de um protozoário. Os peixes que a gente come, por exemplo, são peixes de cativeiro, que eles têm muito mais propensão a parasitas, por exemplo. Na gestação, você vai tomar um vermífugo? Não é seguro, né? Então, eu já não indico as carnes cruas. Salada, fruta, legume, fora de casa, que você não sabe se fez higienização e desinfecção, eu também não oriento, né? Então, praticamente, minhas pacientes, quando comem fora, elas vão pular a pista fria. Vai comer tudo cozido, assado e refogado. Agora, quando ela tem um ambiente que traz segurança nesse preparo, na higienização e desinfecção, aí ela pode comer sem problema algum, tá? Tem um cuidado, por exemplo, com iogurtes, queijos crus, né? Aquela amiga que tem uma fazenda e te deu um pedaço de queijo. Tem pasteurização nesse queijo? Será que tem controle microbiano? Uma geleia caseira? Então, tudo que é natural, cru, sem uma pasteurização, sem um CNPJ, tá? Uma procedência de segurança, a gente toma cuidado na gestação. Já isso no pós-parto, a gente volta a liberar. Não tem problema, tá? O café, eu não libero do mesmo jeito que o álcool na gestação, porque a gente não tem segurança. Nem aquela, uma xicrinha por dia, não. Não, jamais, tá? Porque assim, o que acontece? A gente não tem dose segura, tá? Isso tem um impacto no neurodesenvolvimento. A gente sabe que as enzimas hepáticas desse feto ainda estão em desenvolvimento, então ele sabe metabolizar cafeína. A gente não tem isso concreto na ciência, tá? Quem tem essa indicação, a gente não sabe onde está pautado, tá? Tem obstetra que libera, assim, né? Um café com um pouquinho de leite. Você tá tomando café do mesmo jeito. Só questão... Só tá diluído aos seus olhos, tá? Pro estômago pode ser melhor, mas não muda a absorção do café. Então, eu às vezes oriento. Paciente que tá, assim, morrendo de vontade, tá com crise de enxaqueca, eu falo, olha, assuma a sua conta em risco. Eu não oriento, tá? Se for para tomar um café descafeinado, método Swiss Water, que é um método sem solvente químico. Sim, porque isso tem muito café descafeinado que passa por esse processo. E aí, de novo, esse contaminante, esse solvente químico tá impactando na epigenética. Aí piora uma coisa, ajuda uma, piora outra. Exatamente, tá? Então, aí no pós-parto, a gente volta com café. Uma xícara, tá? De 130 a 150 miligramas de café, dá. Mesmo amamentando, uma xícara por dia. Mesmo amamentando, mas eu sempre falo, perceba como o bebê vai refletir. Não dorme nunca mais, né? Exato, aquele bebê que pode começar a apresentar cólica, alteração nessa mucosa, né? Então, eu sempre falo, testa. Você tá com muita vontade? Testa uma dose pequena, um café mais diluído, né? Um café coado, pra gente testar como vai ser essa reação. Porque às vezes ela precisa desse café pra ter um despertar, porque ela tá com privação de sono. Só que se é uma paciente que ela vai tomar só por isso, eu não volto com o café, eu ponho uma taurina de suplementação, por exemplo. Que aí ela consegue ter essa ativação neuronal, ela se sente bem, mas ela não tá tomando uma substância que a gente não sabe qual vai ser o impacto no bebê, entendeu? Tudo depende de como esse bebê vai
se apresentar frente à introdução da substância. E você falou muito sobre os crus, né? Sobre frutas, verduras, essas coisas, saladas. Como que você faz, então, para em casa, né, fazer esse cuidado e você conseguir comer bem tranquilo, né? Porque às vezes, eu vou comer em casa, mas será que em casa eu sei, como né, lavar? Como Total. Não, só pra você ter ideia, 80% das doenças transmitidas por alimentos ocorrem em casa. Né? Então, as DTAs, que são essas doenças, nós temos que ter muito cuidado. É aquela coisa de tipo, deixa eu descongelar a carne na ponta da pia, né? Com água. Então, você tá trazendo mais ambiente de contaminação. Então, normalmente, pensando em fruta, legume e verdura, a gente vai comprar aquele alimento, a gente vai lavar, então vai tirar todas as sujidades, vai passar essa água, né? A hora que ele já tá bem limpinho, sempre frisando sem detergente, sem colocar produtos químicos, senão você tá gerando uma contaminação química também, né? Porque eu já vi paciente, às vezes, esfregando a bucha com detergente. Tomate, já vi. Você pode esfregar a bucha, mas sem detergente, pelo amor de Deus, senão você tá contaminando. Então, a gente tira essas sujidades. E aí, normalmente, para ser mais fácil, a gente acaba indicando o hipoclorito, tá? Então, é uma solução onde você vai colocar, para cada litro, se eu não me engano, 2 gotinhas, e aí deixa imerso por um tempo, e depois consegue fazer o consumo do alimento. Que aí você vai desinfectar. Porque só lavar na água, você não mata uma bactéria, um protozoário. Às vezes você pode tirar lá uma ova, mas tudo depende do micro-organismo que está instalado nesse alimento. Você lava bem e usa aquelas secadoras, assim? Sim, exato. Porque aí você tira o excesso de água. E aí, normalmente, por uma semana, se você deixa bem sequinho, você pode pôr até um papel folha, né? Para conseguir puxar a umidade da geladeira. Você consegue manter aquele alimento bom para consumo. Porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue comprar um orgânico, né? Sim, seria sempre a recomendação. Seria o ideal, pensando né? na fertilidade, pensando em gestação, a gente já tira uma carga altíssima, né, de contaminante, dessas substâncias que são estressoras para o nosso organismo e que tem um impacto nocivo em todos os aspectos para nossa saúde. Eu oriento muito para as minhas pacientes pequenos produtores que nós temos em São Paulo, tá? Então, você compra uma cesta orgânica, mas ainda pode não ser uma realidade financeira para esse paciente, né? Então, claro, o orgânico ele acaba tendo mais nutriente também. Então, é um contexto muito bacana para a saúde, mas infelizmente ainda está muito distante para todos. Então, é importante fazer também. Orienta saladas que já vêm lavadas? Então, esse é o ponto, né? A salada lavada, será que ela foi higienizada e desinfectada? Eu já estive na parte de dentro desse preparo. E eu te digo que nem sempre o procedimento é feito de forma adequada. Então, as minhas pacientes falam, Dani, eu vou ter que relavar? Então. Tá. Eu oriento porque eu já vivi na pele, tá? Mesmo sendo nutricionista do local, às vezes passava sem eu conseguir pegar aquele lote, né? E aí, não foi do jeito que eu gostaria. Então, como a gente não sabe qual que é o contexto daquela manipulação do alimento, por segurança é ideal higienizar e desinfectar. Não custa, nesse período, né, que você tá ali se preparando. Porque entende, você já comprou higienizada, você já não vai ter que ter aquele trabalho de tirar a sujidade, de tirar a terra. Você só põe no hipoclorito e depois enxágua. Pronto. E aí você seca e acabou, entendeu? Porque eu acho que o mais trabalhoso é pegar a folha, limpar as entranhas, tirar a terra. Como esse processo já foi feito, aí você só põe na solução. Fica mais fácil. Que é uma... você compra em hortifruti, em mercado. Normalmente é um líquido que tem lá uma solução, tá? De limpeza, de desinfecção. Tem também de spray, hoje tem vários no mercado. Tem até um produto novo, vegano, que eu vi que eu quero agora testar. Eu não sei ainda a composição, eu vi rápido no Instagram que você praticamente passa no alimento e ele não é uma base de cloro. Então seria interessante, porque cloro e tireoide... Dependendo, tem aí uma intervenção que a gente tem que cuidar. Então, eu quero procurar mais sobre esse produto, eu nem lembro o nome. Eu quero procurar mais para ver como que é, se é seguro na gestação. Eu passei rápido e eu vi que é um lançamento no mercado. Mas esse de cloro você joga na água e depois você lava de novo com água? Então, o ideal seria... passar uma água só para tirar um pouquinho da substância, tá? Mas aí depende. Será que a água que esse paciente consome é contaminada? Depende. É sempre um quebra-cabeça para nós vermos qual que é o contexto. Ô, Dani, e questão assim, por exemplo, às vezes a paciente, a mulher, a mãe, ela depois do parto, ela retira, por exemplo, lactose, ela tem uma dieta ou tira totalmente glúten e lactose, por exemplo, ela tem alguma intolerância. Sim, dietas de exclusão, você fala? Mas ela, assim, porque ela tem algum problema. Isso tem um impacto, por exemplo, aí a criança não vai acostumar com aquilo? Sim.
Na verdade, a gente nunca recomenda dieta 100% de exclusão para ninguém, né? Porque quanto mais tempo você fica distante de uma substância, quando você tem contato, você vai ter uma reação cada vez mais intensa, né? Sim. Então, por exemplo, eu sempre indico, pode conter partículas, né? Pode trazer. Então, a gente recomenda tirar o glúten 100%? Não, tá? Traga o glúten para você sempre ter a presença. Meio que assim, gerar um estímulo para esse corpo saber minimamente lidar com aquela proteína, com aquela substância. Porque a gente sabe que é através do aleitamento materno, se ele for, né, realizado de forma exclusiva, que a gente acaba sempre tentando levantar essa bandeira. A gente sabe que não é fácil, né? É muito fácil falar, mas difícil viver, né, a amamentação. Mas é uma forma de você já começar a trazer essas proteínas para contato de mucosa com esse bebê. Né? Tá, então né, a gente até faz uma introdução de potenciais alérgenos para essa criança. Então a gente sempre fala, mãe, come um ovo, né? Come um amendoim. Vamos ver a resposta na criança. Porque o corpo dessa mulher já vai fazer a digestão, então ela vai liberar partículas já previamente digeridas para esse bebê. Para todo esse sistema imunológico ter contato com essas substâncias. Então, mesmo que ela faça essa dieta, a gente sempre pede para introduzir, para já ir testando literalmente a imunologia dessa criança. Legal, porque eu vejo, assim, muitas mães que aquela fase que o bebê começa a chorar muito e fala, ele tá com muita cólica, que eu não sei como sabe que é cólica, e aí que começa a tirar tudo da alimentação, achando que é isso, e aí às vezes é até pior, né? Depois ele vai desenvolver algum E assim, a problema. cólica, dependendo, ela vai existir, né? Porque esse intestino tá imaturo, né? Principalmente os primeiros 3 meses, o bebê tá num período que a gente fala de a teoria da esterogestação, né? Nós somos os únicos mamíferos que temos uma gestação de 9 meses. Todos os outros têm 12 meses. Ou seja, a gente tem 3 meses fora desse útero que isso conta para essa criança, né? Então, existe toda essa imaturidade. 14% das cólicas serão patológicas, mas muito das cólicas também é por essa maturação das estruturas intestinais, né? Só que a gente sabe, claro, não estamos lá com privação de sono todo dia para conseguir lidar com essa cólica. Mas nem sempre é uma intervenção da dieta da mãe, né? Tanto que eu não ponho dieta de exclusão para toda paciente no pós-parto. Porque, assim, cientificamente falando, a gente não tem nenhum embasamento de, tipo, faça dieta de exclusão. A gente precisa testar. Então, eu vou pôr ovo nela, eu vou ver resposta no bebê. Eu vou pôr café, eu vou pôr. E quanto Todo mundo tempo? precisa tirar ovo? Não necessariamente. Normalmente, o primeiro mês a gente faz esse teste, né? Então, no pós-parto, eu acabo conversando muito com as minhas pacientes para ver o que tá percebendo nesse bebê, se tá influenciando ou não. E aí, com isso, a gente vai fazendo estratégias. Não é todo mundo que vai tirar tudo. Porque é aquela coisa. Ela, às vezes, já não tem tempo direito para comer, né? Ela não dorme. Ela está, às vezes, com dificuldade de amamentação. E eu fico lá falando para ela tirar tudo. O que ela come? Né? Eu tenho um paciente que vem, às vezes, com tanta restrição. Essa restrição está impactando na produção de leite. Que a gente tem que lembrar, ela está no período de alta demanda calórica, né? Para produzir 1 litro de leite, você precisa de 800 calorias. É muito, né? E se ela sai tirando tudo, o que ela está comendo? Ou, às vezes, ela tá comendo muito carboidrato. Candidíase mamária. Entende? É um eterno malabarismo. Desde que você engravida até os 2 anos. Principalmente se essa mulher ainda escolher realizar a amamentação até os 2 anos, né? Mas até os 6 meses de vida é muito teste, né? E às vezes eu deixo um pouco assim, ó, vamos sentir. Eu dou um norte de dieta, de alimentação pós-parto, mas eu não vou falar pra ela ficar seguindo aquilo no dia a dia, porque tem outras prioridades nesse momento. A alimentação, claro que é fundamental e importante, e ela precisa dar conta para ter uma produção efetiva. E, principalmente, garantir a qualidade de vida nesse período que é crucial. Mas ela não vai ficar, sabe, aquela coisa extremamente meio bitolada com a alimentação nesse período, porque ela tá tentando dar certo na amamentação. Ela tá muito concentrada em outras coisas. Exato, qual que é a realidade da casa dela, da família, porque tudo muda, né? Então, é uma fase de muitos desafios. Eu sempre... A minha última consulta dura 3 horas de pré-natal, onde eu desconstruo muito, né? Certo romantismo e certa estruturação de que tudo vai dar certo, né? Porque, assim, eu gosto de trabalhar a realidade e muitos feedbacks já das minhas pacientes do tipo, eu lembrei do que você falou na consulta, eu falei, tá, é isso mesmo, eu não tô vivendo uma coisa extra, né? Porque a gente percebe muito essa troca com mulheres de pós-parto, do quanto elas idealizaram e ouviram falar sobre uma coisa
E ninguém fala do tipo, cara, você não vai ter tempo mesmo pra lavar o cabelo. Você vai ficar, às vezes, 2 dias sem tomar E elas banho. ficam se cobrando, né? Eu vou fazer tudo perfeito. Exato. E depois vê que não consegue. Se conseguir fazer 10%, falta já essa tá conversa. É a mesma coisa de casais de infertilidade. Vamos parar pra pensar. Quem que senta numa mesa e fala, cara, eu não tô conseguindo engravidar? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre as suas dores. E a gente precisa trazer isso em pauta, né? Então, é difícil amamentar, não é fácil. A gente ouve, nasce um filho, nasce uma mãe. Vamos com calma. Não é tão rápido assim. O bebê nasce aprendendo a mamar. Oi? Sabe? Então, é aí que eu gosto muito de trazer já essas pautas com as minhas pacientes para literalmente empoderá-las mentalmente sobre, eu ouvi falar sobre quando tiver um caos, quando tiver caótico, é assim mesmo. Não é uma novela maravilhosa, né? Porque assim, gente, privação de sono. Tem um estudo que mostra, praticamente uma mulher em privação de sono, ela perde 60 dias na vida dela. Porque a privação de sono tem um impacto gigantesco na nossa saúde. Então, é assim, eu tenho um paciente que eu converso no pós-parto, fala, Dan, eu tô pra matar alguém, assim, eu tô muito estressada. Eu falo, eu sei, calma, vamos tentar ver o que a gente pode fazer com essa privação, né? Porque é muito puxado. Porque, assim, por mais que você tenha um parceiro ou uma ajuda em casa, se você escolher uma amamentação exclusiva, essa mulher é a fonte de veículo de nutrição e sobrevivência para essa criança, né? Então é puxado. Eu vou dizer assim, por experiência própria, né? Porque quando nós começamos, eu e meu marido, a pensar em ter um filho, a nossa principal questão, né, ter ou não ter, é isso, é a privação de sono. Porque eu durmo muito bem, sempre dormi muito bem. E quando eu não durmo bem, assim, né, um dia ou outro que acontece, tá, né, mais estressada, eu fico mais irritada, né, eu não consigo lembrar das coisas. Então eu falei, meu Deus, eu vou ter um filho, nunca mais eu vou dormir, que é isso, né? Então, e até sendo médica, porque eu já atendi muitas mulheres, né, com muita dificuldade, depois na gestação, até que ficaram deprimidas, né? Nós falamos um pouco disso, da depressão pós-parto. E aí, muito vem pelo sono, né? Por ficar irritada mesmo, porque não consegue já predispõe a um problema mental, a privação de sono. Então, é importante falar sobre isso. Super, porque eu vejo assim, todo mundo fala de um pós-parto como se, você aprende a lidar. Gente, só vivendo, literalmente, pra saber, né? É um dia, um desafio e uma conquista, literalmente, constante, né? E é um período longo, é muito né? desafiador, exatamente, assim. E principalmente, nem sempre a criança vai dormir bem, né? O meu sobrinho, por exemplo, ele ainda não tem um sono bom e ele já tem 2 anos, né? Então, eu sei o impacto disso na saúde da minha irmã, por exemplo, na família, né? Então, tem bebês que acordam de 1 em 1 hora e, assim, ele completa 1 ano e ele continua acordando assim. E tem fases, né? Às vezes começou a dormir bem, daqui a pouco alguma coisa acontece e volta a acordar à noite. Sim, os saltos de desenvolvimento, normalmente a gente vê, a criança tá entrando no eixo, salto. Tudo desanda. E aí, claro, tem consultoras de, né, sono que são brilhantes, mas tem gente que, mesmo com consultora, não consegue regular o sono do filho. E aí, como consequência, o sono da família tá desajustado. Que a gente não sabe por quanto tempo vai ficar também, né? Então, tem que tomar cuidado. Você atende também introdução alimentar? Não. Essa parte de pediatria? Eu atendo muitas vezes, assim, essa mulher, ela continua sendo minha paciente no pós-parto. Mas eu já tentei atender criança, mas não é o meu perfil. E eu aceitei super bem isso. E hoje eu tenho parceiras brilhantes que fazem um trabalho impecável na introdução. Para que esses 1000 dias sejam assistidos. Complete o seu trabalho, né? E sejam assistidos da forma que, né, eu gostaria. E são pessoas que eu super confio. Eu indico todas as minhas pacientes para nutricionista infantil, né? Então, eu sou nutricionista materno-infantil, mas eu atendo até o materno, assim. Eu normalmente cuido dessas cólicas, se precisa de uma intervenção com fórmula, mas normalmente, próximo aí dos 4 meses, eu já vou encaminhando para nutricionista infantil. Certo. Eu posso te fazer uma pergunta? Que a gente fala muito aqui de hobby, eu vi que você comentou, né, que é importante a mãe ter algum hobby nesse momento noturno, que ajuda na higiene do sono. E a gente fala muito disso, que às vezes as mulheres perderam um pouco isso, né? Faz tanto pela família, pelo filho, que a gente, diferente dos homens, às vezes a gente não sabe o que a gente gosta de fazer, não tem um hobby. Você tem um hobby, assim, que você gosta? Tenho vários. Mas esse ano eu retomei muito, assim. Nossa, pintura sempre fez parte da minha vida, né?
E eu amo pintar, é aquela coisa que quando eu pego no pincel, e esse ano eu me descobri na aquarela também, então eu tenho gostado muito, é aquela coisa que me tira do terapêutico, mundo, né? Total. Teve um dia que eu sentei, eu fiquei 4 horas, nem lembrei de jantar, sabe aquela coisa? Que quando eu vi, eu falei, meu Deus, meia-noite, preciso dormir, vou atender. Então eu gosto muito de fazer pintura. Legal. Gosto de fazer exercício, mas principalmente exercício ao ar livre, mas isso é algo que eu ainda preciso melhorar hoje na minha rotina, mas eu tenho gostado muito de ler, né? O meu banho se tornou um hobby, então eu gosto muito. E eu gosto muito de leitura, né? Então hoje, agora no consultório, eu até deixei um canto do lado da minha mesa, que quando eu tenho um intervalo, eu tô um pouco cansada, eu pego um livro e eu fico lendo. Então, são hábitos que eu tento, pelo menos, aí praticar toda semana, que eu sei que são importantes. E de manhã eu sempre tenho um tempo de qualidade em absoluto com a minha cachorra, que é a paixão da minha vida. Então, assim, acordo, gosto de tomar um café, fico com ela, depois eu começo a fazer todas as funções do dia. Eu sempre falo assim, a gente precisa dessas pílulas de bem-estar bem distribuídas, né? Então, às vezes, eu tô lá no consultório, meu consultório fica do lado da Livraria Cultura. Então, às vezes, eu falo, tô precisando de um respiro. Vou dar uma volta, vou lá, leio um pouquinho de livro, 5 minutinhos e volto. Isso a gente precisa ter no dia a dia, senão a gente enlouquece. Com certeza. Então, a gente precisa dessas pílulas de fuga, principalmente, né? Legal. Você falou muito no começo como você chegou, né, até esse trabalho tão bonito que você faz. Obrigada. Você está realizada nesse momento com o teu trabalho e como você se vê daqui uns 5 anos, né? Como mulher, como no teu trabalho mesmo, no teu social, como que você se imagina? Assim? Sim. Olha, nossa, essa área realmente me cativou em todos os âmbitos. Eu sou completamente apaixonada por essa área. E eu pretendo, assim, eu me vejo nos 5 anos ainda atuando em consultório, né? Eu tenho uma intenção de fazer também um trabalho social, então, quem sabe, começar agora a puxar gestantes que não têm acesso, né? Essa orientação, principalmente na rede pública. A gente sabe que o trabalho nutricional ainda precisa caminhar mais. Então, eu tenho a intenção de colocar no consultório isso. E aí, assim, pretendo ficar no consultório, que é o que eu mais amo. Eu amo atender, eu amo essa troca com o paciente, né? Então, eu tenho projetos para lançar alguns cursos digitais, para tentar ampliar esse público, mas eu amo a troca do paciente. Então, eu me vejo daqui 5 anos completamente do jeito que eu estou hoje, sabe? Atendendo um tempo, as minhas pacientes sabem, eu gosto de ter essa troca, então minha consulta dura 2 horas. A paciente tá ali para ser ouvida, para ter todas as orientações. Então, eu me vejo exatamente no cenário que eu estou hoje. É uma aula cada consulta, né? Eu amo, assim, o tempo de consultório, eu tenho até que tomar cuidado. Já estive num local onde estava trabalhando muito, porque como eu amo, né, eu tive o privilégio de trabalhar com o que eu amo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar em excesso até no trabalho. Não né? ficar porque um pouco workaholic. Paciente, exato. Então, esse ano até organizei muito melhor a agenda, mas eu tô tão feliz nesse momento de vida que eu me vejo daqui 5 anos no mesmo cenário que eu tô hoje, sabe? Extremamente realizada. Parabéns, né? Porque Obrigada. É muito difícil saber o que quer, né? O nosso podcast chama O Que Elas Querem, né? Você explicou muito bem que sabe o que você quer, onde você está, onde você quer chegar. O que você acha que as mulheres querem, Suas né? pacientes, o que as pacientes querem? Olha, eu acredito que elas querem uma vida com qualidade, né? E seja assim, e se sentir bem no corpo que habita, né? E não ter que se encaixar no que a sociedade requisita, né? Eu vejo muito isso ainda, uma cobrança de nós mulheres. Putz, eu quero emagrecer. E aí eu sempre falo, você quer emagrecer por quê? Ai, Dani, porque as roupas não estão me servindo. Tá, mas isso tá te gerando um problema de autoestima? Isso tá te deixando descontente? Não, é que, meu marido falou que eu tava com uma gordura. Não. É aí que a gente tem que rever o que você realmente quer pra sua vida. Então, eu acho que a gente precisa se sentir bem, né? E, principalmente, eu acho que ter liberdade, sabe? Pra fazer as nossas escolhas. A gente já tá nesse período onde a gente tem que escolher por conta própria. E não o local que a gente vive, a sociedade que a gente tá, ou a posição que você ocupa na sua profissão. Então, eu acho que é muito uma questão de liberdade mesmo. Perfeito. Elas querem liberdade. Exato. É isso aí. E tem uma frase, assim, que você gosta, que você colocaria, assim, numa camiseta, se você fosse... Usar só uma camiseta. Sim.
Olha, eu uso muito essa frase no consultório, né? Nutrindo vidas para gerar outras vidas, né? Então, legal. A gente precisa nutrir o nosso corpo, porque é através da nutrição que a gente tem vida, né? Então, nutrir vidas. Eu acho que esse é o meu propósito, é para isso que eu tô aqui. Então, essa seria uma frase. Então, você acredita naquela frase também meio jargão, que é o que você é o que você come? Não só o que você come, o que você metaboliza, o que você excreta, o que você ouve, o que você vive, né? Eu tenho muito essa conduta 360. O paciente senta na minha mesa, ele não vai falar só de nutrição. Ele vai falar de hobbies, ele vai falar da rotina que ele gosta. A gente percebeu bastante isso. Exato. Você é bem completa. Eu trabalho bem 360, porque a minha área requer isso, né? Não adianta eu falar pra ela comer banana e ela tá super insatisfeita com a vida emocional, né? Então, eu não sou psicóloga, eu não ocupo esse cargo e existem profissionais para isso, né? Que são formados para isso, mas eu não posso passar batido de alguns pontos que são cruciais para a saúde no todo, né? Então, eu sempre assisto tudo no paciente. Por isso que a consulta acaba sendo meio complexa. Não, meio tá densa, certo, porque isso, assim, acho né? que muita gente sabe dessa necessidade, né, dos profissionais, mas às vezes só dá uma pinceladinha. E eu percebi muito isso de você. Você vai realmente a fundo de tudo, tanto quanto a nutrição. Como você falou, o kit que você dá, achei muito legal, da velhinha, do escalda-pé. Eu gosto, assim, eu falo para todos os meus pacientes, você tá aqui para ser ouvida, né? E eu tenho muito esse feedback, graças a Deus, maravilhoso, das minhas pacientes, do tipo eu percebo que você tá ali 300% pra mim. E eu nunca me senti tão ouvida numa consulta, né? Então, eu acho que eu tô fazendo esse papel de ser uma boa ouvinte, né? Porque é isso, assim... Às vezes, a gente vê uma certa pressa em sair falando tudo. E a gente não ouve a dor daquele paciente, né? E é aquela coisa, qual que é a melhor dieta? A que ele faz, a que ele segue, a que ele tem prazer, né? Então, se eu consigo entender tudo, eu consigo provavelmente gerar uma mudança na vida dele de forma concreta. Porque eu brinco com os meus pacientes, eu espero que eu seja a última nutricionista na sua vida, né? E que você não dependa de mim. Então, se eu consigo te ouvir, eu consigo dar todo o passo a passo para que você desenvolva autonomia sobre a sua vida, né? E você vai ter autonomia na alimentação quando você domina a sua área emocional, o seu controle de estresse, onde você sabe gerenciar todos os pilares da sua vida, né? Sim, então, eu gosto muito dessa escutativa. É interessante, que eu também falo, né, quando eu atendo para os pacientes, assim, eu não quero que você volte, Exato. né? Eu quero que você venha aqui, quanto mais rápido você ficar bem, né, mais rápido eu quero sua alta e eu quero ter novas histórias para ouvir. Exatamente. Né? Não só porque o psiquiatra é fofoqueiro, porque gosta de ouvir histórias, mas porque é essa satisfação, né, do paciente ter a realização de que eu estou bem, eu consigo me controlar emocionalmente, eu consigo, né, ter minha vida, autonomia. Claro, às vezes vai ficar com alguma medicação ali, que até o clínico consegue, né, prescrever, depois que ele consegue ter alta, mas autonomia. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Muito obrigada, né, por ter vindo aqui. Vocês. Acho que foi uma aula, nossa, né? Foi assim, demais. Pra nós e para as meninas que estão aí nos assistindo. Obrigada a você que nos assistiu até aqui, Com né? certeza. Que ficou até esse momento conosco. A Dani agora vai passar onde encontrá-la, né? Que eu acho que vai estar cheio de gente querendo. A gente vai deixar na legenda, mas fala aí pro pessoal. Sim. Meu consultório, ele fica bem localizado na Paulista, né? Então, centro de São Paulo. Tem o Conjunto Nacional, Livraria Cultura, que é fácil de encontrar. Meu consultório tá um quarteirão atrás. Então, eu fico lá E o na seu Padre Instagram? João Manuel. Meu Instagram é Daniele, com 2 L's, Vitali Nutri. Tá, Daniele Vitali Nutri, a gente vai colocar aqui embaixo. Então, sigam lá a Dani, né? Olha só essa conversa maravilhosa que nós tivemos e ela coloca muito mais no Instagram. Com certeza. É isso aí. Obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu. Obrigada, Dani, foi muito bom. Obrigada a vocês. Obrigada, e a gente vai deixar todas as informações na legenda. Então, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.